Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é André Muniz, arquiteto de soluções Expero. Vamos fazer mais um vídeo com 5 minutos de café e um pouco de tecnologia. Dando continuidade ao tema de proteção de dados, LGPD, no vídeo anterior nós fizemos uma demonstração com anonimização de dados, que é a descaracterização efetiva dos dados para qualquer réplica do ambiente de produção, essas réplicas usadas para homologação, desenvolvimento, QA, teste e assim por diante. O Delphix tem uma outra solução, uma outra alternativa para a proteção de dados, que é a tokenização. A tokenização é você manipular o dado, alterar o dado no banco, para que ele seja trabalhado, mas no final pode-se fazer a reversão dos dados para o estado original. Alguns casos de uso que a tokenização se adequa, por exemplo, para a extração de relatórios, para atividades de BI, onde o pessoal trabalha o dado, trabalha a informação. Muitas vezes essas pessoas que trabalham com esses dados não precisam saber o CPF de um cliente, o nome de um cliente, mas o produto final entregue para uma área de negócio, para um dashboard, ou para qualquer que seja o tipo de consumo de dado, o dado precisa ser real. Então a gente consegue fazer a alteração do dado, a proteção do dado, e no final o produto entregue para os consumidores de dados volte ao estado original. Então, nós vamos logar novamente aqui no Appliance. Existe um novo ambiente criado aqui com a finalidade de tokenização. O sistema, o banco de dados que nós vamos fazer essa demonstração é o mesmo da anonimização de dados. Então, aqui nós já temos o rule set criado com as tabelas. A gente pode vir aqui no inventário e ver que já tem alguma coisa de algoritmo. No vídeo anterior, eu mostrei o profile fazendo o discovery das informações dos dados sensíveis. Neste vídeo eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês que é possível manualmente eu selecionar um algoritmo ou os campos que eu quero proteger. Então veja que nas tabelas aqui de cadastro pessoa e pessoa preferência, nós já temos um algoritmo de tokenização para o campo CPF. Vou apenas adicionar, por exemplo, ao nome completo do cliente, um algoritmo de nome com fim de tokenização. Então eu quero proteger o nome do cliente. Então vejam que aqui, ao invés de a gente rodar um profile e fazer o discovery automático das informações, eu manualmente estou imputando os algoritmos nos campos que eu considero necessários proteger para quem vai trabalhar com esses dados. No vídeo anterior, nós criamos, né, uma job de profile e uma job de anonimização. Como eu inseri na mão os algoritmos para os campos que serão protegidos, eu não vou criar uma job de profile e muito menos uma job de anonimização. Aqui, no caso, eu vou criar uma job de tokenização, que é a job que vai manipular o dado. Então, eu vou dar o nome de job token. Seleciono novamente o rule set, ou seja, qual o escopo das tabelas que eu vou proteger. Dou um save. Novamente, a gente seleciona aqui a opção in place, ou seja, nós vamos proteger o dado numa base que já está entregue. E vamos dar play. A gente pode monitorar todas as execuções que estão em andamento aqui na tela de monitor. Por ser uma base pequena, é bem rápido o processo, tá? Então ele já deve ter terminou. Agora nós vamos no banco de dados, ver como ficaram as informações. Então é a mesma tabela, com os mesmos dados que nós anonimizamos no vídeo anterior, porém, vejam que aqui a gente alterou o CPF e criou um hash, né, um token, uma proteção de dados para o nome do cliente. Se nós formos na tabela pessoa referência, nós vamos ver que o mesmo CPF foi alterado, né, foi tokenizado, como no caso de anonimização, a máscara também foi mantida, então o formato da informação foi respeitado, porém de maneira consistente é o mesmo CPF nas duas tabelas. Quando a gente fala de token, como eu mencionei no início do vídeo, a gente fala que é uma proteção que é reversível. Então, mediante uma chave interna que fica armazenada dentro do Delphix, eu consigo fazer a reidentificação dos dados. Então, os dados estão tokenizados, as pessoas estão trabalhando com os dados, porém, agora vai ser entregue, o produto final vai ser entregue por áreas que devem ter acesso a essas informações, então nós vamos criar aqui uma job de reidentificação dos dados. Então, eu vou chamar essa job agora de job
Identify. O row set, novamente o escopo das tabelas, né? Então é o mesmo que nós fizemos a tokenização. E vamos já executar a reidentificação dos dados. Mesma coisa, é só dar play. A gente consegue acompanhar aqui em monitor. O processo já finalizou. Agora nós vamos voltar no banco de dados e vamos fazer o select nas tabelas. Vejam que o CPF do André Muniz e o nome André Muniz já estão visíveis novamente. Se nós formos na outra tabela, pessoa referência, o CPF 321, que é o do André, novamente voltou 321, novamente respeitando o formato da informação com a máscara. Então, casos de uso, então existem duas maneiras de você proteger os dados com o Delphix. Um é anonimização, descaracterização efetiva do dado, mascaramento de dados irreversível, mas existe a possibilidade de fazermos a proteção de dados usando a opção de token. Token, a gente protege o banco, altera o dado, o pessoal trabalha, e após as atividades serem executadas, é possível voltar o estado original da informação, que é o mascaramento que nós chamamos de reversível. Então, aí o Delphix entrega aí duas opções bem interessantes e o cliente pode utilizar cada uma delas de acordo ali com o caso de uso ou com a necessidade. Bom, agradeço mais uma vez o tempo de vocês e que todos tenham um bom dia.